Olá, saudação a todos, bem-vindo à Oficina de Prosa. Eu sou Rômulo Prestia, juntamente com meu camarada Bruno Belucci, e hoje estamos trazendo aqui o agrônomo Ronieri. Seja bem-vindo, Ronieri. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Espero que essa oficina seja uma boa prosa. Ronieri, você já disse que com a quantidade de terra que tem produtiva, daria para as pessoas que gostariam de ter um seu pedaço de terra para produzir, se distribuísse melhor, conseguiria as pessoas serem beneficiadas com o possível programa do governo. Qual seria a solução mais viável, Ronieri? Reforma agrária? Um programa local? O que seria mais viável para essas pessoas que buscam terra e não têm sua terra? Com a quantidade que tem, está mal distribuído, é isso que acontece? As pessoas que têm falta de terra querem produzir, tem seu pequeno espaço, não tem. O que acontece no Brasil? É difícil dizer assim, oferecer uma solução, né? Mas eu acredito que fica muito claro que a terra pode ser mais bem distribuída. Então, né, nós temos hoje um movimento como o MST, que tem uma forma de atuar. E é um movimento importante. Eu vou dizer com muita simplicidade. Eu compro leite produzido pelo MST em Santa Catarina aqui em Pernambuco. Como que eles chegaram nesse nível de organização? Porque assim, pequenas associações aqui da região não conseguiam se organizar de forma a oferecer esse leite da região aqui para a região. Existem pequenas associações aqui. Então, talvez falte a eles, como você já perguntou, a parte da organização, ou talvez o oferecimento de suporte técnico para chegar nesse nível de produção. Então, esse leite que eu consumo aqui, que vem lá de Santa Catarina, eu poderia consumir numa associação local, aqui em Fartura, chama Aplefarm. Aqui tem, então? Aqui em Fartura tem uma associação. São pequenos produtores com uma excelente qualidade. Eles vêm evoluindo com a genética de alta qualidade, então, excelente produtividade. Talvez falte esse estímulo, esse arranjo para dar um passo da produção para a industrialização, pequena indústria, agroindústria e tal. Não é o que eu já falei, é simples, mas não é fácil. Então, isso precisa de todo um trabalho coordenado entre município, estado, ente federal, as diversas instâncias de apoio, né? Então, fala-se muito da Embrapa. A Embrapa é uma entidade que, se a gente for olhar e ver os resultados que vieram para o Brasil, ela tem uma importância imensa, mas a Embrapa precisa ser acessada. Ela não é uma entidade que vem aqui no produtor aqui, oferecer e falar, faça isso que eu estou aqui para te oferecer. O produtor precisa ir procurar. Então, é difícil dizer, como você falou, dá oferecer uma solução, mas dá para oferecer opções. Então, eu gosto muito disso, eu acho importantíssimo. A possibilidade da transformação do produto, de agregar valor ao produto, é importantíssimo para o produtor. E às vezes, um produtor sozinho não consegue fazer essa agregação de valor. Às vezes é necessário que se reúnam em associações e essas associações deem um passo além
às vezes cooperativismo. Então, são diversas opções. E os pequenos agricultores também têm uma certa dificuldade de ter acesso ao financiamento, né? Aos programas de governo. Eu não tenho convivido muito com essa área ultimamente, mas eu acho que isso está cada vez mais acessível. Sim. Eu acho que, assim, penso que o que eu vejo por aí é que existem mais programas de financiamento, né? Desde bastante tempo atrás, Pronaf é uma realidade. Sim, agora com o governo Lula está começando a... Talvez restaure mais, mas o próprio Pronamp rural passou a existir. Então, o governo Lula ele valorizou muito essa área, sabe? Assim, nós vamos falar aqui, falando um pouco em política também. Nessa situação é bem injustiçado, porque assim, a parte de armazenamento, que era uma limitação para o avanço da produção brasileira, ele contemplou de forma enorme essa parte de financiamento, de estímulo ao armazenamento. Porque assim, o produtor, até hoje nós vemos, eu vi agora nessa última safra, lá no Mato Grosso, milho estocado a céu aberto. Por quê? Está faltando armazenamento ou transporte para escoar. De qualquer forma, tem um gargalo aí. Esse gargalo está sendo intransponível. Dá para fazer isso. Então, muitas ações foram feitas. Eu acredito que venham diversas outras ações nessa mesma linha para melhorar essa. Agora, o que eu acredito mesmo, e que está faltando, voltando na pergunta anterior, é assim: por que nós precisamos ser o maior exportador de soja no mundo? Será que nós não podemos agregar valor a essa soja? Nós não podemos exportar óleo de soja? Né? Ou já existe bastante, o Brasil é um grande exportador de proteína animal, é um dos maiores do mundo. Mas dá para melhorar isso. Por que nós temos que exportar essa soja daqui para lá? Esse frete custa caro. Por que essa soja já não vai processada de alguma forma para outros países? É um trabalho. Agora é um trabalho. Esse é um trabalho, já sai do nosso tema aqui da agricultura familiar. Mas precisa ser feito também. Sabe? É um trabalho que precisa ser pensado, as soluções precisam ser buscadas, o estímulo volta na história da industrialização, agregar valor ao produto. Que nem você estava falando da questão da acessibilidade, né? Que você falou da acessibilidade, da questão do empréstimo, mas também teria, talvez, acho que o poder público poderia estar ajudando, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, o departamento de agricultura, por exemplo, dos municípios, também está fazendo essa ligação. Às vezes o produtor rural ele não consegue ter esse acesso à questão de tecnologia da Embrapa e tal, e talvez o papel seria bem interessante ao Departamento de Agricultura, dos municípios, está ajudando os municípios nesse ponto. Eu acho que facilitaria muito a vida do pequeno agricultor. Sim, essa atuação conjunta seria importantíssima. Uma soma, né? É uma soma de trabalhos. Organizar os produtores em associações, cooperativas e tal. Hoje porque as cooperativas não era nem muito assunto para ser debatido, mas assim, elas têm uma legislação específica, mas elas podem ajudar muito o produtor. Agora, isso precisa ser trabalhado. É uma relativa angústia que eu tenho com relação a isso, eu sou obrigado a pensar. Porque assim, nós vemos hoje imensas cooperativas. Só que para essas cooperativas chegarem nesse tamanho imenso, elas crescem com o investimento do retorno pro rata, que é uma obrigação de lei. Talvez se esse retorno pro rata fosse diminuído, essa cooperativa crescesse um pouco menos e os produtores ficassem com um maior volume desse dinheiro para melhorar a sua produtividade, por exemplo.
Isso não é discutido, isso não é falado, só se fala no grande volume, no grande... É um assunto espinhoso, né? Porque quando se fala lá, você vê, opa, grandes cooperativas, grande segmento, grande... Mas elas crescem, esse dinheiro fica sendo sempre reinvestido. Usar um termo que eu não gosto muito de usar termos estrangeiros, mas ele fica num looping, né? Fica virando ali. Só que o dinheiro que sai do pequeno produtor aqui, ele não retorna menos para ele do que deveria. A cooperativa vai crescendo, mas o pequeno, ele tem acesso, retorno, só da parte dele. Então esse crescimento favorece sempre os maiores.